dia habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai. Queridos irmãos, muito bom dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, irmãos, um dia tão especial, celebramos a ressurreição de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado, foi imolado, mas vive hoje e para todo sempre. Nós nos reunimos como Igreja do Senhor, Igreja leal, Igreja do Jesus crucificado, Igreja do Jesus ressurreto. Nós nos reunimos para adorá-lo, para prestar culto a Ele nesta manhã. Eu estou hoje mais feliz que ontem, pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade de podermos prestar o nosso culto ao nosso Deus. Eu quero, no início desse encontro, eu quero orar, eu quero pedir a Deus pela sua vida, mas quero pedir a Deus também por este culto, quero pedir a Deus que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações e aos corações daqueles que estarão acompanhando pela internet nesse momento, e depois nós não sabemos onde o Espírito Santo vai conduzir esta mensagem, este culto, e nós queremos que as pessoas sejam abençoadas, nós queremos que as pessoas sejam tocadas pela palavra do Senhor. Vamos orar então? Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, o Senhor receba o nosso culto. Nós louvamos, Senhor, bendizemos o Teu nome. Nós louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós louvamos, Senhor, porque nós podemos celebrar hoje a ressurreição de Jesus e fazemos, Senhor, com tanta alegria. Louvamos o Teu nome, aleluia, toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Muito obrigado, Senhor, por Jesus. E ajuda-nos, Senhor, a honrar Jesus, não apenas com os nossos lábios, mas também com as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, dar prioridade àquele que nos deu toda a prioridade. Fica conosco, fala, Senhor, aos nossos corações. Mais uma vez nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria fazer uma referência, queridos, uma lembrança, chamar a atenção dos irmãos para estarmos dando atenção aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aos demais membros da igreja, aos idosos. O condomínio aqui onde nós moramos tem um grupo no WhatsApp. E esse grupo nunca foi usado para nada além de resolver questões administrativas. E hoje eu pude mandar uma mensagem de Páscoa, de Feliz Páscoa. Eu achei tão interessante que imediatamente os demais vizinhos começaram a mandar mensagens de Páscoa. Nós temos uma mensagem, nós temos o que fazer, então vamos fazer. Vamos orar, queridos, pelos nossos vizinhos, então, como falava, pelos idosos, pelos membros da nossa igreja. Vamos orar e procurar dar assistência a eles. Eu quero lembrar ainda
de pedir aos irmãos que sejamos orando por aqueles que nós conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, que estão na linha de frente. São pessoas que estão se doando para que nós tenhamos tranquilidade, para que nós sejamos atendidos. Alguns desses estão angustiados porque eles trabalham sem a mínima condição. Muitos hospitais não têm aparelho, muitos hospitais não têm aquela roupa impermeável e eles ficam vulneráveis. Eles vão tratar dos doentes podendo ficar doentes. Quem consegue administrar isso? Nós precisamos orar. Algumas dessas pessoas, queridos, estão com os nervos à flor da pele, estão muito angustiadas mesmo. Nós precisamos pedir a Deus que o Senhor entre com providência. Nós estamos vivendo um momento difícil e acreditem no que eu falo. Esse momento difícil está além daquilo que nós conseguimos ver. Existe uma verdadeira guerra espiritual sendo travada. Nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos, como igreja do Senhor, fazer a nossa parte. Quando Jesus estava no Getsemane, chamou Pedro, Tiago e João. E era um momento de angústia, mas a igreja ali presente não conseguia identificar, não conseguia perceber. A igreja ali no Getsemane dormiu. Nós não podemos dormir, nós precisamos fazer a nossa parte. Não deixe, meu irmão, de orar pelos nossos irmãos. Apenas a título de referência da igreja, eu tenho os nomes de Isis, Jô, Késia, Marli, Deildo, Marcos, Jaqueline, Lídia. Vamos orar por eles, vamos caminhar com eles, todo mundo cuidando de todo mundo. Lembram? Essa é a proposta. Todo mundo zelando, todo mundo cuidando de todo mundo. Por fim, eu queria lembrar que nós estamos tendo programas diários ao longo da semana. Então, amanhã teremos o dia do testemunho, seu relacionamento com Deus, o que Deus está fazendo na sua vida. Na terça-feira temos uma reflexão e temos o quiz. Quarta-feira o nosso culto de estudo bíblico e oração. Quinta-feira as células. Sexta-feira culto da família. Sábado culto da juventude. E domingo de manhã e à noite culto de louvor e adoração ao Senhor, culto de celebração. E você é muito bem-vindo se puder participar. Será muito bem-vindo se puder participar conosco. Eu estou procurando, mesmo nos nossos cultos pela internet, dar uma cara do culto que nós celebramos normalmente no domingo. Nós não podemos estar lá, mas podemos tentar reviver algumas coisas que nós temos no culto de domingo. E nós vamos cantar então, e eu quero convidar você a adorar a Deus nesse momento. Nós vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus com 2 cânticos. E eu queria convidar você a ir aí onde você está, adorar ao Senhor. Um deles é Vitória no Deserto, o povo de Deus vencendo no deserto. E isso está relacionado com a reflexão que vamos ter nesta manhã. E depois, perto quero estar, que é um desejo da nossa alma, estar perto do Senhor. Vamos cantar?
sobre mim. E num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e num deserto eu me encontrar. Me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o seu fogo cairá sobre mim. Sei que o seu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Bendito seja o Senhor. Amém. Queremos correr para ti, Deus. Queremos te celebrar com júbilo. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença, Deus. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço na presença do Rei. Pratos de júbilo pro Senhor. Por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei por onde dançando em sua presença. Senhor, glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Deus que cuida de nós. E nós precisamos celebrar isso. Vamos continuar adorando ao Senhor, meus irmãos, declarando que nós queremos estar perto do Senhor, que estar perto do Senhor é o melhor lugar onde podemos estar. Vamos declarar isso para o nosso Deus. Lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos seus pés. É onde eu quero estar.
pois prazer maior não há que me render e te adorar. Louve ao Senhor, meu irmão. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Como eu, Senhor, declara, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós louvaremos, Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Somente ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Somente a Ele a nossa adoração. Nesse momento, queridos,
seguindo ainda mais ou menos aquela linha que nós adotamos na igreja, um momento de oração. Momento de oração em favor das pessoas que estão à nossa volta. Momento de oração por pessoas que estão vivendo momentos difíceis. É verdade, queridos, que toda a imprensa só tem falado de coronavírus, mas o número de suicídio continua crescendo. O número de pessoas enfermas da alma continua crescendo. E nós vamos vivendo dias muito difíceis. Por isso, falei ainda há pouco da igreja ser igreja. A igreja não dormir, a igreja não fazer de conta que nada está acontecendo à sua volta. A igreja precisa orar. E eu queria colocar uma música enquanto nós estaremos orando, mas nos nossos lares, pedindo a Deus, intercedendo a Deus. A palavra de Deus vai dizer que nós somos sacerdotes. Sacerdote é aquele que intercede pelo outro, aquele que pede a Deus pelo povo, aquele que pede a Deus em favor do outro. Vamos exercer o nosso sacerdócio, colocando diante do Senhor aquelas pessoas que estão à nossa volta. Importante lembrarmos dos nossos familiares, importante lembrarmos daqueles que não são cristãos, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão apegados aos seus deuses, aqueles que estão apegados à sua religião, à sua religiosidade, pessoas que amam mais a denominação, a instituição religiosa do que ao próprio Jesus. A igreja continua viva, ainda que em casa, a igreja de Jesus. Vamos orar. Essa música tem uma mensagem tão profunda, tão profunda. Eu queria que você estivesse orando nesse momento. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei. Por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz. De ti preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Pensei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim. Mas devo admitir que isso só
Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Amém. Algumas vezes é preciso que passemos por lutas grandes para que conheçamos o livramento do Senhor, a fim de que conheçamos o poder de Deus nas nossas vidas. E é tão bom sabermos que o Senhor está conosco em qualquer circunstância, que nós não temos que viver ansiosos, que nós podemos descansar no Senhor. Nós vamos continuar, queridos. Eu queria mais uma vez agradecer a fidelidade dos irmãos no que diz respeito aos dízimos e às ofertas. Irmãos que continuam fiéis, irmãos que apesar da crise, apesar da dificuldade, confiam no Senhor que os manterá, no Senhor que estará conduzindo suas vidas. Nós mandamos essa semana uma oferta para missionários. Nós estamos fazendo a nossa parte. E é claro, nós só podemos fazer a nossa parte porque você está fazendo a sua. E eu quero, mais uma vez, eu tenho reconhecido isso a cada culto, eu quero mais uma vez reconhecer e agradecer a sua fidelidade. Que Deus possa continuar abençoando. Se você ainda não fez, não perca a oportunidade de participar deste momento tão especial, que é o momento em que cultuamos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria, queridos, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Irmãos, hoje é o domingo da ressurreição. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da experiência da Páscoa lá atrás, com Moisés libertando em nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o povo que estava na condição de escravo do Egito. Lá nasce a Páscoa, lá começa tudo. A partir daí, ou a partir de lá, o mundo nunca mais seria o mesmo. Não por causa, evidente, da libertação do povo do Egito, mas porque nesta linha vem Jesus, o Cordeiro de Deus, para libertar o seu povo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, versos 1 a 11. Êxodo, capítulo 12, de 1 a 11.
texto diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembléia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta na casa em que comerem. Aquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Até aqui. Eu quero, queridos, lembrar, aqui surgiu a Páscoa a fim ou num contexto de libertação do povo da escravidão do Egito. O povo viveu cerca de 430 anos na condição de escravo, até que Deus disse basta, basta, e libertou o povo. O texto que nós lemos fala no verso 3 a respeito de um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser tomado, deveria ser sem mancha, sem defeito, e ele deveria ser tomado no 10º dia, e no 14º dia ele então seria imolado. O cordeiro ficava 5 dias junto da família. A família pegava amor pelo bichinho. A família tratava daquele bichinho, cuidava dele. E no 14º dia, o cordeiro seria imolado. A família sentia a falta do cordeiro. Imaginem as crianças brincando com aquele bichinho dentro de casa e depois perceberem que aquele bichinho seria sacrificado. Páscoa gera o sentimento de perda. A convivência com o cordeiro fazia com que as pessoas amassem o cordeiro, e o cordeiro seria imolado. A questão é que, naquele contexto, o foco não estava no cordeiro, mas na libertação. O povo iria sair do Egito. O povo deixaria de ser escravo. O foco, naquele contexto, não era o cordeiro, mas a manutenção da vida. Porque o sangue do cordeiro posto nos umbrais da porta
é que fez com que as famílias permanecessem vivas. O sangue do cordeiro, daquele cordeiro, gerava vida no meio do povo, vida para o povo de Deus. A partir da morte do cordeiro, daquele cordeiro, a vida foi mantida, e como foi mantida, eles puderam sair felizes em direção à terra prometida. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 1, verso 29. Uma declaração de João Batista, João o Batista, João o Batizador. Quando João se refere a Jesus, ele dá uma declaração a respeito de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus era o Cordeiro de Deus, que seria imolado, que seria sacrificado e que tiraria em definitivo o pecado do mundo. A partir de Jesus, a Páscoa judaica passou a ser apenas uma sombra, porque nós temos hoje Jesus. O sacrifício do Cordeiro, queridos, fazendo uma analogia com o Cordeiro lá de Êxodo, trouxe tristeza, trouxe dor aos corações. As pessoas conviveram com Jesus, as pessoas conviveram com o Cordeiro. Queridos, a sexta-feira, depois da crucificação, o sábado, foram dias horrorosos para os discípulos. Foram dias terríveis para os discípulos, porque eles não conseguiam entender a dimensão da mensagem, não conseguiam. No coração deles, eles tinham perdido um amigo. No coração deles, eles tinham perdido Jesus. Havia tristeza, havia dor, havia sentimento de perda naqueles corações. O vazio de Jesus enchia os seus corações. Eles estavam tristes por causa da perda. No Egito, queridos, aquele cordeiro conferia vida. O sangue do cordeiro derramado e posto nos umbrais gerava vida. O Cordeiro Jesus gera vida. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz pelos nossos pecados gera vida. Evangelho de João, Epístola de João, capítulo 1, verso 7. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquilo que nos aprisiona, aquilo que é capaz de nos matar o ser humano, foi interrompido. A ação do pecado foi interrompida. O sangue de Jesus nos purifica, nos limpa, nos liberta de todo o pecado. João capítulo 8, verso 36 vai dizer isso.
vai falar em libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O Filho derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós fôssemos livres, libertos, para que nós vivêssemos uma nova vida, para que nós tivéssemos esperança em nossos corações. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos dá a oportunidade de recomeço, porque o pecado não é o fim. O pecado não precisa ser o fim. Você pode ter uma nova vida a partir de Jesus. Sexta-feira, Jesus foi crucificado. Cerca de 9 horas, às 15 horas, Jesus entrega o seu Espírito. Ele morre. Sábado, uma angústia da igreja, uma tristeza da igreja. Sexta, sábado, mas o domingo estava chegando. O domingo da vitória. O domingo do Deus Todo-Poderoso. O domingo da vitória de Jesus. O domingo da vitória da igreja estava chegando. A obra não acabou. A obra não acabou na sexta-feira, menos ainda no sábado. A obra continuou. Jesus ressurgiu. E é interessante, queridos, eu falei, lá no Velho Testamento, o foco não estava no Cordeiro. Apesar do sangue libertador, o sangue que o manteve o povo vivo, ter acontecido, o sangue ter sido derramado, o foco não estava no Cordeiro. Mas agora está. Agora está. O foco estava no Cordeiro. O foco estava em Jesus, que ressurgiu. Ah, queridos, Jesus foi imolado, foi crucificado como Cordeiro. Mas no domingo, não foi o Cordeiro que ressurgiu. No domingo foi o leão da tribo de Judá que ressurgiu. No domingo foi o Deus Todo-Poderoso que se levantou, que venceu a morte. Não era apenas, irmãos, a alegria de ver Jesus, aquela que a família de Jesus sentiu. E quando falo da família de Jesus, estou falando da igreja, dos discípulos, dos seguidores leais a Jesus. Não foi a alegria de ver Jesus apenas. Foi a alegria de ver que as promessas estavam se cumprindo. Foi a alegria de ver, queridos, que os ensinos de Jesus eram verdadeiros, que tudo aquilo que Jesus falava estava se cumprindo. Imaginem a alegria daqueles homens verem Jesus de pé de novo. A alegria substituiu a dor. A esperança encheu aqueles corações. Aqueles discípulos nunca mais seriam os mesmos.
outrora medrosos, assustados, nunca mais. Se tornaram ousados, se tornaram desafiadores, obedientes a Deus, acima de obediência aos homens. Aqueles discípulos foram completamente tocados, transformados. Eles entenderam, queridos, que por causa do sacrifício de Jesus, por causa da ressurreição, agora sim, poderiam olhar para a terra prometida. Eles estavam a caminho da terra prometida. E não faltou ninguém, assim como não faltará ninguém. Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida abundante. Jesus venceu a morte para que nós fôssemos felizes de verdade. Nós precisamos experimentar isso. Quando Moisés falava com Faraó, Faraó concordou, lá no capítulo 10 de Êxodo, Faraó concordou que Moisés só levasse o povo, mas deixasse o gado, deixasse o patrimônio, deixasse os bens. Moisés usa uma expressão fantástica, linda. Nem uma unha ficará no Egito. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, ninguém será deixado para trás. Ninguém que teve o nome escrito no livro da vida será deixado para trás. Ninguém. No capítulo 13 do Apocalipse, no verso 8, no registro da grande tribulação, quando o anticristo for revelado e perseguir a igreja, a palavra de Deus diz que ninguém da igreja fiel, se dobrará ao anticristo. Ninguém que tem o seu nome escrito no livro da vida se dobrará ao anticristo. A igreja se manterá unida. E isso vai acontecer, queridos, porque Jesus venceu a nossa vitória. A nossa morte morreu com Jesus. Nós vivemos com Ele e para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A nossa alegria será eterna, a nossa esperança renovada. Como disse, Jesus morreu como cordeiro e se levantou como um leão. Jesus Todo-Poderoso. E hoje nós celebramos nesse dia de sol a vitória de Jesus. A morte não conseguiu vencer o nosso Senhor. Mas existem aqueles que não creem nisso. Eu recebi muitas mensagens de Páscoa me mostrando ovo de Páscoa, me mostrando o Jesus pendurado na cruz. Eu, como disse logo no início, a gente não sabe
onde esta palavra vai chegar. Mas eu quero dizer para você, querido, que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Jesus venceu a morte para lhe dar perdão, para que você tivesse vida, vida de verdade, para que você nunca mais tivesse que se curvar diante de homem ou de estátua alguma, para que você só se curvasse diante do Deus Todo-Poderoso, para que você se curvasse apenas diante do leão da tribo de Judá. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele o seu coração. Não se deixe influenciar pela mensagem apenas porque é a Páscoa. Jesus não está conosco apenas hoje na celebração da Páscoa, na celebração da ressurreição. Jesus está conosco por todos os dias da nossa vida. Acredita nisso, acredita nisso. Você não tem que pagar mais nada, o preço já foi pago. O preço foi pago por Ele. Você só precisa dizer sim. Você só precisa acreditar. Você só precisa convidar Jesus para morar no seu coração. Eu quero orar por você. Não importa quão pecador você seja. Não importa quão ruim você seja, os teus pecados podem ser perdoados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E não apenas de alguns, e não apenas daqueles que você ofereceu em sacrifício, você acendeu vela, coisas desse tipo. O sangue de Jesus Cristo é capaz de purificar você do seu pecado, independentemente de quantos tenha cometido, do tamanho dos seus pecados. Eu quero orar por você nesta manhã. Nós vamos celebrar a ceia daqui mais um pouco. E eu quero orar por você, meu irmão, você que tem, apesar de cristão, apesar da mensagem de vitória da ressurreição, você tem se mantido tão distante do Senhor. Você tem se mantido distante da igreja. Quem sabe ainda não entendeu que igreja não é templo. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu quero convidar você a colocar o seu coração no altar, a pedir perdão pelos seus pecados, a se dispor diante do Senhor, a viver em novidade de vida, aproveitando a oportunidade que nós temos de recomeço. Feche os seus olhos. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor por nós. Louvado seja o teu nome, porque Jesus foi imolado na cruz pelos nossos pecados. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque a cruz não conseguiu deter Jesus. Louvado seja o teu nome, porque Jesus ressurgiu. Louvado seja o teu nome, porque os nossos pecados foram perdoados. Nós queremos, Senhor, nesse momento, colocar as nossas vidas no teu altar.
Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nós e trabalhando de tal maneira, que nós possamos viver uma vida que alegre o Teu coração. Mas, Senhor, eu quero te pedir nesse momento em favor daquelas pessoas que ainda não experimentaram esse amor, ainda não entenderam esse amor. Senhor, que elas sejam confrontadas e tocadas pelo Espírito Santo possam declarar que creem em Jesus e que o aceitam como Salvador de suas vidas. Que haja, ó Deus, salvação para a honra e glória do Teu nome. As pessoas queiram conhecer mais de Jesus, que as pessoas queiram receber Jesus em seus corações. Dá-nos, Senhor, sempre da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor. E fica conosco e continua conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Humilhado foi
Deus da vitória, Deus da vitória. Porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus ressurgiu, é que nós podemos declarar que Ele é sobre todos e sobre tudo. Above all. Nós vamos, queridos, celebrar a ceia do Senhor e é possível que um ou outro, apesar da gente ter falado a respeito de preparar o seu pão e o seu suco de uva, ou algum suco, ou água mesmo, se você não teve tempo, enfim, condições de comprar o suco, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, lembrando, queridos, que a ceia, queridos, pão representa o corpo de Jesus, que foi cravado, preso na cruz do Calvário. O vinho representa o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. A ceia foi instituída por Ele mesmo, pelo próprio Jesus, no dia em que Ele foi traído, no dia em que Ele foi preso. Jesus instituiu a ceia do Senhor. E apenas aquelas pessoas efetivamente comprometidas com Ele participaram. E nós falamos a respeito de batismo, as pessoas que foram batizadas, as pessoas que em obediência foram batizadas, deveriam participar da ceia. Eu não estarei aí do seu lado, eu não posso ver, mas eu não posso deixar de recomendá-lo. Então, ao som dessa música, você vai apanhar o seu pão e o seu vinho, que ficarão na sua mão, e nós estaremos lendo a palavra e participando da ceia de acordo com a orientação da palavra. Ok? Vamos orar. Deus querido, mais uma vez, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado, Senhor, por podermos participar desse momento da ceia do Senhor. Muito obrigado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E ajuda-nos para que possamos recomeçar correto, direito, recomeçar com Jesus. Fica conosco, oramos em nome de Jesus. Amém. Digno é o nome
do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 e 24, diz assim: Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos. Nós estamos encerrando o nosso encontro, o nosso culto nesta manhã. Nós, do fundo do coração, pedimos ao Senhor pela sua vida, para que a vida de Jesus esteja cada vez mais presente na sua vida. É vida na vida que começa pela vida de Jesus em nós. Não perca a oportunidade de compartilhar a mensagem do Evangelho. Não perca a oportunidade de dar daquilo que você já tem. Nós vamos encerrar o nosso culto. Eu trouxe uma música, alguns já conhecem, principalmente aqueles que estão há mais tempo na igreja. Uma música que fala de vitória, que fala da ressurreição, e no ritmo assim, muito brasileiro, muito nosso, eu queria compartilhar com você. Eu gosto muito de música. Ouça essa música.
Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja, com a igreja de Jesus e com todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe.